Se existe uma história que atravessou praticamente toda a minha vida, essa história é Harry Potter. Eu tinha 8 anos quando eu vi pela primeira vez sobre Harry Potter. E foi por causa da minha prima. Ela tinha ganhado o livro da Pedra Filosofal. Mas livro naquela época não fazia parte da minha vida. Eu li a Turma da Mônica, Batman. Assim, eu era acostumado com quadrinhos. Livro de mais de 200 páginas era uma realidade distante pra mim. E assim, isso era o começo dos anos 2000. A época em que as locadoras ainda eram um dos melhores programas do final de semana. Toda sexta-feira, minha mãe ia comigo na locadora e a gente escolheu alguns filmes. E eles só precisavam voltar na segunda-feira. Não sei se vocês lembram disso. E assim, pra gente era um ritual isso. E eu já sabia exatamente o que eu queria assistir naquele dia. Tinha acabado de sair um filme novo do Dragon Ball. E como qualquer menino da minha idade, qualquer menino daquela época, era isso que eu queria ver. Hoje eu consigo até rir, porque nem era um dos filmes bons do Dragon Ball. Era aquele filme da Árvore do Poder? Cara, péssimo. Mas na minha cabeça de criança, era o melhor programa possível. Só que a minha mãe estava vivendo um hiperfoco completamente diferente. Ela estava apaixonada por tudo que envolvia magia. Bruxas, encantamentos, feitiços, fantasia. Resolveu alugar um filme de um menino bruxo. E, cara, eu nem dei atenção pra isso, eu não queria assistir. Passei o fim de semana inteiro ignorando aquela fita. Enquanto isso, a minha mãe não parava de falar: cara, você precisa ver isso, você vai gostar, assiste, sério, assiste. E eu só queria rever a fita do Dragon Ball. Até que chegou no domingo à noite e o último dia antes de devolver a fita, ela praticamente me sentou na frente do sofá e obrigou a ver a televisão. Você vai assistir esse filme. E eu não fazia ideia que aquele seria o começo da minha maior obsessão, da maior obsessão da minha vida. Existem histórias que você gosta e existem histórias que parecem abrir uma porta. Harry Potter fez isso comigo. Eu fiquei completamente encantado. Não era só porque existia magia, era porque aquele mundo parecia vivo. O castelo, as escadas mudando de lugar, os fantasmas flutuando pelos corredores, as aulas, os feitiços, os personagens, as casas, tudo parecia existir muito antes de eu chegar ali. Era como descobrir um lugar secreto que o resto do mundo já conhecia. E assim, eu queria voltar. O problema é que naquela época, voltar para um universo não era tão simples quanto abrir um aplicativo. Não existia streaming, não existia catálogo infinito, não existia YouTube cheio de teoria. Você dependia do próximo lançamento ou de alguém ter o filme. Então eu simplesmente fiquei esperando. E assim, eu esperei por anos, até conseguir reencontrar aquele mundo de novo. A segunda vez que eu entrei em Hogwarts completamente foi por acaso. Eu estava num passeio num sítio com meu pai e um colega dele trabalhava na Blockbuster. Ele levou o DVD da Câmara Secreta. Na hora que colocaram o filme, acabou o meu passeio. Eu esqueci da piscina, esqueci dos meus bonecos, esqueci das crianças que estavam lá, esqueci de brincar. Eu esqueci de absolutamente tudo. Eu só queria assistir a Câmara Secreta e reassistir. Eu terminava e via de novo. É assim, era constante mesmo. Eu passei 2 dias assistindo esse filme obsessivamente. Foi ali que eu percebi uma coisa. Aquilo não era simplesmente um filme que eu gostava. Eu queria morar naquele universo. Queria conhecer Hogwarts. Queria receber a minha carta. Queria escolher uma varinha. Queria estudar ali. Aquele mundo começou a ocupar um espaço muito grande dentro da minha cabeça. E quem percebeu isso antes de todo mundo foi a minha avó. Minha avó sempre foi uma grande incentivadora da leitura. Durante anos ela comprava revistas para fazer com que eu tivesse o hábito de ler. Ela entendia uma coisa que eu só fui perceber muitos anos depois. Ler também é um treino. Ler é viver outras vidas. Então ela resolveu fazer um teste. Me deu Harry Potter e a Pedra Filosofal. Só que existe um problema que eu já até falei aqui. Eu só sabia ler quadrinhos. Então eu demorei quase 1 ano para terminar esse livro. Hoje parece impossível imaginar isso. Porque depois que alguma coisa aconteceu, eu simplesmente não conseguia mais parar. Quando eu terminei a Pedra Filosofal, eu descobri que os livros ainda eram melhores que os filmes. Ali tinham muitos detalhes, muitos mais personagens, muito mais magia. Era como entrar em Hogwarts por uma porta que o cinema não conseguia mostrar. E no meu aniversário de 11 anos eu ganhei um dinheirinho. Uns parentes meus me deram. E eu fiz exatamente o que uma criança obcecada faria. Eu comprei a Câmara Secreta. E esse livro virou praticamente uma extensão da minha mão. Eu tenho um tio que conta essa história até hoje. Toda vez que ele vem aqui em casa, ele sempre precisa relembrar. Ele me levou para uma casa de veraneio, tinha praia, era no carnaval, aí tinha uma lagoa também. Um bloquinho que ele levava as crianças e, vários primos juntos. Tudo que uma criança normalmente aproveitaria ao máximo possível. E eu não saía do carro com o livro da Câmara Secreta na mão. Enquanto todo mundo brincava, eu queria saber o que
que acontecia com Harry, Ron e Hermione. Esse foi de longe o livro que eu mais li e reli na minha vida. Como eu não tinha dinheiro para comprar os outros, eu ficava nele, eu ficava preso nele. Eu perdi a conta de quantas vezes eu reli aquelas páginas. Quando eu completei 13 anos, a minha avó encontrou uma promoção na antiga Saraiva. Na época, tinham sido lançados todos os livros até o Enigma do Príncipe. Ela comprou os que faltavam e assim, eu lembro da sensação de olhar aquela pilha, de ver aqueles livros pela primeira vez. Era como se tivessem colocado um portal inteiro na minha frente. E foi exatamente aí que a minha obsessão atingiu o auge. Eu mergulhei tanto naquela história que eu comecei a esquecer de todo o resto. Minha cabeça ficava em Hogwarts. Enquanto o professor explicava alguma coisa, eu estava pensando no quadribol, nos mistérios, nas teorias, naqueles personagens, naquele mundo. Eu ficava ansiando pelas próximas páginas. E aí, cara, minhas notas despencaram. Minha mãe achou que o problema eram as amizades. Sempre acha que é as amizades, né? E aí ela até mudou meu turno na escola. Só que não resolveu nada não. Até que ela se ligou que o verdadeiro culpado eram os livros. E cara, esse foi um dos piores castigos da minha vida. Nossa, como é que pode, né? Esconder livros. Sério, esse foi o castigo. Eu lembro a sensação do vazio até hoje. Parece exagero. Parece que, tipo assim, pô, muito white people problem. Mas, cara, pensa assim, pra uma criança entrando na adolescência, era como se alguém estivesse fechando uma porta para um lugar onde que eu passava boa parte do meu tempo. Onde eu encontrava os meus amigos, onde eu era feliz. Eu lembro até o livro que eu estava lendo nessa época, era o Cálice de Fogo ainda. Eu simplesmente não podia continuar e eu tinha parado num momento que estava num torneio, estava no auge da parada. Parecia abstinência, faltava alguma coisa no meu dia. Mas assim, quando eu finalmente passei de ano, no final do ano, né, ela devolveu os livros e nas férias eu devorei tudo que faltava, como se tivesse medo de perder Hogwarts outra vez se eu vacilasse novamente. Depois disso começou a ansiedade que durou algum tempo. Eu já tinha relido todos os livros inúmeras vezes, só esperando o lançamento das Relíquias da Morte. Quem viveu aquela época sabe como era diferente. Hoje um lançamento acontece praticamente no mesmo tempo, no mundo inteiro. Mas antes a gente precisava esperar muito para ver um filme ou um livro. Naquela época, o livro saiu em julho de 2007 na Europa e aqui só foi lançar meses depois, em novembro do mesmo ano. Mas ainda assim, pô, olha quanto tempo era, ainda mais para um adolescente. Parecia uma eternidade. E um amigo da escola, o Roberto, que era tão viciado quanto eu, conseguimos uma versão pirata traduzida por fãs. Eu até tentei ler, mas eu achei a tradução tão ruim, cara. Parecia outro livro. E assim, não teve jeito, eu precisei guardar mesmo. E cara, minha avó comprou esse livro para mim no lançamento. Quando lançou aqui no Brasil, ela comprou. Mas ela guardou só para me dar no Natal. Eu acho que um presente nunca demorou tanto para chegar. Eu nunca vou esquecer o final desse ano, porque eu posso dizer que foi um dos finais de anos mais marcantes para mim. Eu lembro de estar na virada do ano lendo sobre a morte do Dobby. Enquanto todos estavam comemorando, eu tava chorando. É muito doido como essa sensação ficou comigo até hoje. Eu lembro exatamente o que eu tava sentindo há quase 20 anos atrás. Porque Harry Potter nunca foi só uma sequência de livros para mim. Ele foi uma companhia, cara. Cada lançamento marcava uma fase diferente da minha vida. Eu cresci junto com aqueles personagens. Passei pela infância e adolescência esperando os livros e os filmes, discutindo teorias, lendo fanfics, revisitando Hogwarts inúmeras vezes. Até hoje eu releio todo ano os 7 livros. Porque assim, cara, algumas histórias divertem, outras te moldam. Harry Potter fez parte da minha criação. Me ensinou sobre amizade, sobre coragem, sobre escolher fazer o que é certo mesmo quando é mais difícil, sobre o peso das escolhas, sobre perda, sobre amor e principalmente sobre imaginar. Eu sou um grande incentivador dessa obra porque eu sei o que ela representou para mim. Sempre que eu consigo, eu tento convencer alguém a embarcar nessa aventura, porque eu gostaria que outras pessoas também sentissem essa sensação de encontrar um lugar que parece existir de verdade. Hoje eu não tenho 8 anos. As locadoras desapareceram, as fitas VHS viraram lembranças, a Blockbuster acabou, a Saraiva deixou de ser aquele passeio no final de semana. Muita coisa mudou nesses 20 anos, mas Hogwarts continua exatamente no mesmo lugar, esperando alguém abrir a primeira página. E por isso eu tô tão feliz com essa nova fase. A série tá chegando, uma nova geração vai conhecer esse mundo pela primeira vez, e sinceramente eu fico até com um pouco de inveja, porque descobrir Harry Potter pela primeira vez é uma magia que acontece uma única vez na vida.